cara, né? Deve ser por isso também. O Não, cara foi era muito gente brother boa. isso daí. O Abraço cara pro era William gente aí, boa. velho. O cara era gente boa. Mas o que me faz Dando pensar nomes, dando é nomes. que... o William... Mas enfim, o que me faz Fumava um pensar brau que, legal. na verdade... Obrigado aí por ter feito odiar meu pai. Um bom professor, mano. Um bom professor que faz o cara brilhar. Porque quando ele fez isso, querendo ou não, ele era um bom professor. Ele conseguia entregar a matéria de uma forma que a galera se interessava. Porque se ele fosse chato, se ele fosse um cara que não entregasse a matéria de um jeito que a pessoa tivesse interesse por isso, ele não teria manipulado essa pessoa. Esses caras são profissionais, meu amigo. Você tá ligado? Você tá tem louco. que ser bom. Esses caras são profissionais. Ele é bom Mas professor. o que você acha que virou educação contemporânea? A educação contemporânea é a educação da adulação do menino para que ele venha pro seu lado. Então, eu sou de um tempo, eu já tô velho o suficiente para falar essa frase. Quer dizer, qual que é o professor que você mais admirava? Não era o professor que aliviava pro seu lado. Era o professor pelo qual você aprendia e que você saía de lá e falava assim, cara, eu não posso ver esse sujeito na rua, eu não gosto dele, mas, cara, como professor, que monstro esse cara é. Beleza. Professor que inspira enquanto professor. A partir do século XIX, especialmente na Europa, surgiu um tal de movimento romântico que ferrou com a gente. Esse movimento romântico, ele defende a ideia... O Jean-Jacques Rousseau, grande filósofo francês, foi uma grande inspiração desse movimento romântico. Inclusive tem uma obra dele chamada Emílio, no qual ele fala sobre o processo educacional de crianças, não sei o quê. Os filhos dele, ele mandou pro orfanato para estudar, para escolinha fechada. Mas dos outros, não, vem cá, deixa eu explicar como é que você deve fazer. Pois bem, aquelas coisas malucas. É isso, né, mano? Aí, qual que era a ideia? A ideia era a seguinte, nós nascemos bons. Aliás, essa é uma tese de Jean-Jacques Rousseau. O homem é bom por natureza. Nós somos seres bons por natureza. Meu amigo, se nós somos bons por natureza, todo o processo educacional nada mais deve ser do que a celebração da nossa bondade natural. Você não pode tocar essa flor. Se você nasce uma flor linda e maravilhosa, todo o processo educacional é para não tocar a sua bela natureza. A sua beleza mais íntima e inata. Isso foi para a pedagogia. Isso foi para a pedagogia. Então, o que é a pedagogia contemporânea, em larga medida? Se o menino aos 16 anos está falando nós lá em vai, na escola, a professora de português, de preferência, não deve corrigi-lo. Porque em algum momento, espontaneamente, essa natureza boa há de se manifestar e ele vai quase que magicamente dizer assim, nós vamos. Entendeu? Ele vai. E daí, para essa criança, não existe o erro. Não existe o certo e o errado. Existe o momento. Como que isso entrou na pedagogia? Caraca. Ué, velho, entra lá no um dos mais importantes centros de linguística do Brasil, na Unicamp, é um dos patrocinadores dessa visão de que, por exemplo, não tem essa de português errado. Existem os portugueses. Mas como que isso começou na academia, cara? Dessa maneira, esse movimento romântico começou a impregnar os processos de formação. Então, na medida em que não existe o erro, na medida em que eu preciso só celebrar a sua mais íntima natureza, por exemplo, na escola, você vai fazer uma competição, não tem mais essa... Vocês lembram quando a gente estudava que tinha lá assim... Segunda série A, segunda série B, Lembro segunda demais. série Sim, C, sim. era selecionado por nota. Até na letra era competitivo. Meu amigo, os fodas iam pro A, você queria É. sair do B e ir pro A, aí tinha os caras que já tinham desistido da vida, tava no Z, que era a gangue dos criminosos. Então já tava tudo ali. Competência, entrega, capacidade de realizar. Não pode mais. Agora é a turma borboleta, a turma pardalzinho e tudo para não diferenciar nas suas diversas competências e qualidades. Você jogou tudo para baixo. Então você vai ter uma competição de natação na escola, o menino ficou em 8º lugar, ele ganha medalha. Ele ganha medalha porque isso não pode machucar a sensibilidade dele. Ele tem que saber que ele é importante e maravilhoso e ninguém mais pode chegar nele e falar assim, você é ruim nisso. Talvez ruim fosse nisso. uma ajuda do caramba, né? Meu amigo, Ó, a você melhor não é coisa bom, que vai pode fazer o que você acontecer é para um bom. ser humano é ele, o quanto antes, saber naquilo que ele é bom. E trabalhar isso.
Ou ruim, porque não sabe o que ele é bom, mas sabe o que ele não é, já vai buscar outra coisa. Olha aí, velho. Isso eu sou ruim, deixa eu achar Então o que você que eu nasceu sou bom. feio e quer ser modelo. Filho, a gente é muito feio nessa família. Não vai rolar. Você vai ter Cara, que estudar. Você é desse Você vai ter que tamanho, ser você vai ser vendedor. piloto submarino nuclear. Esquece, meu. Você vai ser ginasta olímpico. Não vai, 2 metros. O quê? Você Não vai me vai. cortar no meio? não vai. Não, mas eu quero, senão eu vou chorar. Entendeu? É isso Vai o ser do mundo, velho. hipismo, velho. Não, É o cavalo montando em mim. O cavalo né? é que está pular com o cara 2,20 Pô, vai de ser jockey, envergadura. não vai. A escola não é mais o espaço no qual o menino se descobre. É o espaço no qual o menino é adulado. Você acha que Paulo Freire tem contribuição pra isso também? Mano. Essa parada do oprimido, Nesse do opressor. aspecto, em alguma medida, sim. Mas o problema das teses de Freire foi, além disso, de romantizar essa relação com o aluno, pior, foi de fazer do aluno um agente político. Um agente para combater a opressão. Como assim? Quer dizer, aluno, qual que é o processo? Dentro da escola, o que você tem que saber? Português, matemática, uma língua estrangeira, ciências e não sei o quê. O resto é formação. O resto é casa. São relações humanas que você tem ali. Uhum. Você vai o quê? Vai jogar na mão de uma professora de 5ª série, ensinar o seu menino a pegar uma fila e respeitar os mais velhos? Isso é uma coisa que é no almoço que você conversa com o menino. Fala, você vai ficar na fila, você não vai furar a fila, você não vai arrotar a mesa, etc, etc. Lá na escola, eu não quero que você mexa. De repente você acredita num certo Deus, numa certa religião. Você quer um professor lá falando, não, eu sou ateu, você tem que ser ateu, Deus é tudo... Não, isso é um problema doméstico. Isso é uma questão doméstica. No caso específico do Paulo Freire, o que houve foi a ideia de que todo aluno tem que ser um agente político no combate à opressão. Portanto, importa menos o conteúdo que está sendo absorvido do ponto de vista objetivo, a qualidade da ciência que você está recebendo, e mais que você desenvolva um senso crítico, uma percepção de quem é o verdadeiro inimigo e quem você quer combater. A escola não tem que ter essa função. Mas isso não foi uma distorção, talvez, do método dele? Porque quando você... Esse é o método dele. Porque É o me método. faz Essa pensar, é a proposta dele. Porque me faz assim, quando você fala assim, você tem que ser mais político, me faz questionar mais. Não era sobre pensar mais, Não. sabe, Não, da é forma claro que ele social vai- das coisas. É claro que ele vai alegar isso a partir de uma visão politicamente estabelecida. Não tem como escapar disso. Você pega... É muito simples, quer ver? São obras que têm... Os direitos autorais já estão entregues, então são acesso público, né? Você já leu elas? Cara, eu já li pra caramba Paulo Freire, porque não dá pra criticar um sujeito. É um texto insuportável. Como escreve mal Paulo Freire? Não, é sério isso, tá? Não é uma crítica que eu tô fazendo de sacanagem, não. Mesmo quem é adepto da filosofia freiriana, é um texto absolutamente insuportável. Tipo os livros do Pablo Marçal, Mas assim. tem que ler. Ele escreveu Pontos 60, comuns. né? Não, Pontos é muito comuns. ruim. Escreve muito mal. Mas. Sério? Mas o que eu ia falar? Você perguntou? Do Paulo Freire, da obra do Paulo Freire. Como que ele manipulou para que o sistema fosse mais Faz um político Google, do que pega um pensante. PDF na internet e faz um Google das figuras que ele toma como referências positivas. Só sanguinários totalitários. Só. E como que esse cara tem 40 doutorados? Ué, mas dentro das universidades que nós conhecemos? Cara, Harvard, 70%, quase 80% dos professores de Harvard se declaram progressistas. São de esquerda. Lá nos Estados Unidos você deixa aí também. Sim. Pô, você tá de brincadeira, isso é mundial. É mundial, eu Acho que até mais. Eu falei Então, 40 doutorados, vi. eu acho que o Paulo Freire tem. Não, Deve ter Mas uns é o- 80 é o- doutorados. mas é o honoris hora- causa, mas é, o título é, honoris exato. causa, ele tem um peso político. Sim. Mas é Entende? isso que ele tem. Por isso que o Lula tem um punhado também. É, o Lula tem. A Dilma, eu acho que tem título honoris causa. O- Uma mulher que não consegue falar uma frase. O Puff Diddy tem. Não, você tá de sacanagem. Tô falando sério. Aí, tá vendo? Ele tem um doutorado honoris causa e aí ele fez uma doação pra universidade de 1 milhão. Aí com essa parada aí que rolou aí do escândalo, Tô ligado. a universidade tirou o honoris causa dele caçou- e devolveu o 1 milhão de volta. Devolveu a grana. É, devolveu a grana, pelo menos. Até o cara tem, né? O título honoris causa, que é tão utilizado pelos defensores do Paulo Freire para falar o quanto ele é maravilhoso, é um título conferido por uma assembleia universitária que tem um peso político, obviamente. Diversos homens e mulheres importantíssimos do ponto de vista científico nunca receberam um.
Nunca receberam. O Lula tem um punhado. Eu não entendo essa proteção, assim, de Paulo Freire, sabe? Eu não consigo entender. Mas é a questão da narrativa e da Por ideologia. isso que eu fiz algumas perguntas aqui pra você, que eu tenho certeza que várias pessoas vão questionar isso, sabe? Pô, falou de Paulo Freire, mas será que já leu Paulo Freire? Mas é a primeira pergunta que as pessoas fazem. O cara que não leu, pergunta se você leu. Exato, Entende? exato. Ele não leu. Ele defende. Exato. Esse daí nunca leu. Acredito. Outro dia eu falei sobre o Paulo Freire, aí o cara falou assim: aposto que nunca leu, é mais um desses influencers, não sei o que nunca leram nada. Eu falei, velho, dá um pulinho no meu perfil que essa você errou redondo, velho. Porque eu trabalho com isso. Se eu fosse encanador, se eu fosse mecânico, que são trabalhos dignos e importantes, sim. mas não, eu trabalho com isso, é o meu trabalho. Aí a galera fala também, tipo, pô, mas não tem Paulo Freire no Brasil? Nunca colocaram Paulo Freire no Meu Brasil. amigo, como tem. E eu vou te dizer onde é que ele tá. No pior lugar onde ele poderia estar. Na Na universidade. universidade. Nas licenciaturas. Caramba. Puta. Nos cursos de pedagogia, nos cursos de letras e tal. Preparando os próximos professores que vão dar aula para os vossos filhos. Outro comentário que tem. Mas Paulo Freire é pra adulto, não é pra criança? Não. Ele desenvolveu um método que até a gente pode colocar como separado sobre a eficácia. Alguns vão dizer que foi plagiado, eu não tenho o menor interesse nisso, de alfabetização de adultos. Beleza, ok. Então. Mas a filosofia dele, da construção de militância dentro de sala de aula e tudo, isso é realmente muito, muito complicado. E com relação ao reconhecimento internacional que ele tem, que de fato tem, o que você tem que se perguntar é onde é que as suas teses são aplicadas. Também é outra parada que eles falam. Pô, lá na Europa, países Não da tem, Europa, meu amigo. Você tá não louco? tem. Os caras são loucos. Os caras que Mas talvez eles merda. querem- Lugar nenhum é aplicado. Não tem, velho. Não tem. Você tá louco. Os caras sabem. Não aplica essa merda, não. É maravilhoso. Tipo, sabe aquela mulher gata que você olha e fala assim, maravilhoso, mas vai dar um Mas problema. Não, quer isso. não vou Você pegar, fica aí, não vou pegar. fica isso daí pra lá, meu amigo. Eu não quero isso dentro de casa, não. Cara, mas não dá Sabe, os caras não pensam, dá, velho. Não dá pra você colocar, sei lá, num país aqui da América. Pra Talvez aqui um vizinho. experimentar isso? Pra Sei testar lá, essas teses? uma Cuba da vida aí, uma Venezuela. Ué, o Boulos tá falando que vai fazer um grande Vai- avanço educacional Vai ter aqui no Brasil, inspirado em São em Paulo. Paulo Freire. Inspirado São em Paulo, Paulo, Freire. pô. Ó, Você maravilhoso. entende? Você consegue colocar isso na maior cidade do país Sabe o que- e ela espelha para Você sabe o que vai criar Paulo Freire aplicado na realidade? Vai acontecer o seguinte. Nós temos alunos que são... Os nossos alunos, os alunos brasileiros, em média, nós temos 70% dos nossos alunos em idade escolar, eles não sabem fazer um zero com o fundo da garrafa. Não conseguem aplicar matemática em nada. Nós somos uma população 95% analfabeta cientificamente. Se a Europa parasse hoje, nós não vamos mais evoluir. Nós somos europeus, nós não vamos mais evoluir em capacidade de compreensão de texto. O Brasil teria que avançar 250 anos no ritmo atual para alcançar a Europa. Estudo. 250 anos. Hoje. Então, se eles parassem, eles não vão parar, né? Provavelmente vão continuar estudando. Mas se eles parassem agora, assim, os nossos meninos na escola, a capacidade de letramento dos nossos meninos, de pegar um texto desse aqui, ler e compreender. Nós temos que melhorar no ritmo que nós estamos, 250 anos, Caralho. para chegar aos europeus. Aí você pega esse moleque, esse daí que eu acabei de descrever, e diz para ele que ele é oprimido, que ele tem que combater o capitalismo, que ele tem que trabalhar a linguagem neutra, porque isso abraça as diferenças, porque isso... Aí vai entrando um punhado de pauta progressista, justiça social, etc, etc. Ranço, muito ódio, muita inveja, etc, etc. E o que você acha que vai dar? A escola vira um mero espaço de militância. Quer dizer, não deveria ser assim. De novo, quer dizer, a escola... Não é... Quer militar, velho? Beleza, milita à vontade, mas a escola não é para isso. Por exemplo, eu acho muito ruim que a universidade seja espaço para manifestação política partidária. Não para manifestação política. Política Sim. partidária. Eu não quero que o PL vá lá para dentro da universidade fazer um congresso. Não quero que o Novo vá lá para dentro da universidade fazer um congresso. Não quero que o PCdoB... Não quero nada dessa gente lá. Agora, vamos discutir política. Aqui a gente faz ciência, a gente não faz política partidária. Só que vai lá ver se não tem.
Não é espaço de militância. Quer dizer, você tem um público que mal consegue fazer arroz com feijão e diz pra ele assim, vamos fazer bolo de noiva. Não pode dar certo, entende? Você não tem competências mínimas. Então, se eu não tenho capacidade de compreensão de texto, como é que eu posso interpretar o texto? Antes eu preciso compreender um texto. Não, quer dizer, então a parede é branca. O autor está falando que a parede é branca. Tá, eu não gosto dessa parede branca. Aí eu vou interpretar, eu vou falar sobre isso. Mas antes eu reconheço que o autor disse que a parede é branca. Então, o próprio modo de enunciar as questões nas nossas escolas já parte de um pressuposto diferente. Leia o texto, interprete e responda. Interprete? Cara, mas eu vou te falar. A gente Cara, eu piorou nos adorava últimos... prova de jeito, A sabe? gente Interprete. piorou. Eu É a gostava, minha porque opinião. eu conseguia fazer, mano. Era legal, Nossa. entendeu? É a minha opinião. Hoje, você fala assim, lê o texto dos moleques e fala assim, caralho, velho, não tem... Nossa, é foda. Nós pioramos nos últimos 20 anos, mano. Porque eu lembro até hoje, quando eu fui fazer vestibular, há 20, 25 anos atrás, prova de redação, né? Você tinha ali 2 ou 3 textos ali que você tinha que interpretar eles, escolher e fazer uma dissertação em cima daquilo ali. Ou seja, interpretação de texto era essencial. Sim. E hoje, não é só você, eu já vi vários professores se queixando que a turma não tá conseguindo interpretar texto. Eu sou professor desde quando? Eu comecei a dar aula com 19 anos, eu acho. 19, 20 anos. Eu tô com 46. Você vê claramente, assim, a queda de qualidade média. Vê claramente. Não é dizer que nós fôssemos seres maravilhosos, porque os índices educacionais do Brasil nunca foram exatamente fantásticos. Sim. Mas, sim, há uma queda. Você acha que cota contribuiu para isso aí? Cota contribui da seguinte maneira. Até quem tem estudos maravilhosos sobre isso é o Thomas Sowell, que dá nome ao meu cachorrinho. O Thomas Sowell fez algumas investigações muito interessantes sobre aplicação de cotas em determinadas nações. Tanto que os principais países do mundo estão tirando as cotas, tá? Estados Unidos está voltando atrás com isso, só pode voltar atrás, né? Está retirando essas cotas, etc. Porque As grandes empresas também têm retirado.